Olá pessoal, tudo bem? Vamos então à gravação da resolução da segunda prova do primeiro bimestre de matemática do segundo ano. Dado o triângulo retângulo abaixo, calcule seno, cosseno e tangente do ângulo B. Então essa ela era bem para ver se vocês entenderam os conceitos, né? Então o que é o seno do ângulo, né, B? Então o seno do ângulo B, que é o que está marcadinho aqui, seno é cateto oposto. Então, quem é o cateto oposto, né? Cateto oposto é o cateto oposto ao ângulo. Quem é o cateto adjacente? É o que está junto. Então, aqui o cateto adjacente. E a hipotenusa é oposta ao ângulo de 90 graus. Então, essa daqui é minha hipotenusa. Seno é cateto oposto por hipotenusa. Então, é 3 por 5. Cosseno de B, cateto adjacente, por hipotenusa. Então, cateto adjacente 4, hipotenusa 5. Tangente de B, cateto oposto por cateto adjacente. Cateto oposto 3, cateto adjacente 4. Num triângulo ABC reto em A, determine as medidas dos catetos, sabendo que a hipotenusa vale 25 e o seno, então a hipotenusa, vale 25 e o seno do ângulo B vale meio. Ele é um triângulo ABC reto em A. Então, ele está falando do ângulo B. A hipotenusa vale 25. Seno é cateto oposto, então CA. Então, o seno de B, eu sei que é cateto oposto, CA, por hipotenusa 25. Também sei que seno de B é meio. Então, 25 passa multiplicando, fica CA igual a 25 por 2. 25 por 2, 20 por 2, 10, 5 por 2, 2,5, então 12,5, né? E para encontrar o outro cateto, então a gente pode aplicar Pitágoras, fica 25 ao quadrado é igual. Aqui a gente pode usar a fração também, né? Bom, um dos catetos, que é 25 por 2 ao quadrado, mais o outro cateto, que é AB ao quadrado. Então, AB ao quadrado é igual a 25 ao quadrado menos 25 ao quadrado por 4, né? 2 ao quadrado, 4. Então, AB quadrado é igual. Em que eu vou multiplicar 25 ao quadrado e dividir por 4, menos 25 ao quadrado por 4. Aí vocês podem resolver, né, usando a calculadora, fazendo os quadrados, resolvam da forma que vocês acharem mais fácil. AB quadrado é 4, 25 ao quadrado menos 25 ao quadrado vai dar 3, 25 ao quadrado
por 4. Então, 3 vezes, vamos calcular, vai, 25 vezes 25, 625 por 4. 625 dividido por 4. 625 dividido por 4 dá 156,25 vezes 3, 468,75. A gente pode, né? Acho que a maioria fez isso. Extrair a raiz, né? Que vai dar 21. Então, o AB é 21,65. Ou a gente pode continuar aqui, olha, trabalhando com as frações. Então, fica AB é igual a raiz de 3 vezes raiz de 25 ao quadrado é 25, raiz de 4, 2. Então, fica AB seria 12,5 raiz de 3. As duas formas eu aceitaria, tá bom? Tanto deixar em raiz assim, ou quem calculou, extraiu a raiz na calculadora, tá? As duas respostas estão certas. Na figura abaixo, determine a altura H, sabendo que BC mede 3,7 metros. E considerando raiz de 3 aproximadamente 1,73. Então, nós resolvemos o plantão, coloquei como exercício de questionário também esse tipo de exercício, né? A gente olha para o triângulo menor e para o triângulo maior. Vou chamar a medida B de x. Então, no triângulo menor, ó, que envolve H e X, é cateto oposto por cateto adjacente. Então, tangente. Então, a gente faz tangente de 60 graus igual cateto oposto H por cateto adjacente X. Eu sei que tangente de 60 graus é raiz de 3. Então, raiz de 3 igual a H por X. Eu vou isolar o X, então fica X igual a H por raiz de 3. Eu também sei, no triângulo maior, que tangente de 30 graus é cateto oposto, H, por cateto adjacente, que é X mais 3,7, que é essa medida toda aqui. Tangente de 30 graus é raiz de 3 por 3, igual a H por X mais 3,7. Então, vamos multiplicar em cruz, fica X mais 3,7 vezes raiz de 3, igual a 3H. Eu queria isolar o X, né? Vamos ver se vai ser possível. Então, fica X raiz de 3, ou raiz de 3x, né? Mais 3,7 raiz de 3. Fiz a distributiva aqui. Igual a 3H. Então, ficamos com x raiz de 3 igual a 3H menos 3,7 raiz de 3. Isolando o x, x igual a 3H menos 3,7 raiz de 3 por
raiz de 3. Então, os x é a mesma medida, né? Vamos igualar aqui x com x. Então, nós ficamos com h por raiz de 3 é igual 3h menos 3,7 raiz de 3 por raiz de 3. Simplificamos raiz de 3 com raiz de 3. O h passa para o outro lado subtraindo. Menos 3,7 raiz de 3 fica positivo, então fica 3,7 raiz de 3 igual 3h menos 1h, 2h. h igual 3,7 raiz de 3 por 2. Bom, o exercício nos dá aqui é para aproximar raiz de 3 para 1,73, então a gente faz a multiplicação aqui e divide por 2 e vamos encontrar h igual a 3,2 metros, porque 3,7 estava em metros, né? Então, tá ok. 4. Defina seno, cosseno e tangente de um ângulo agudo no triângulo retângulo. Essa daqui foi dada para vocês, para que vocês conseguissem o ponto. Era só olhar lá nos slides, né? Ou definir da forma de vocês, colocar um triângulo aqui, colocar quem quer a cateto oposto, adjacente e hipotenusa, e definir, né? Vamos lá, o que eu gostaria que vocês colocassem, que vocês olhassem lá no slide e colocassem, né? Seno de um ângulo agudo é a razão entre o cateto oposto, seno de um ângulo agudo é a razão entre o cateto oposto ao ângulo e a hipotenusa. Cosseno de um ângulo agudo de um ângulo agudo é a razão entre o cateto adjacente ao ângulo e a hipotenusa. E tangente de um ângulo agudo é a razão entre cateto oposto ao ângulo e o cateto adjacente ao ângulo. Aí vocês poderiam ter desenhado o triângulo, né? Colocando ABC. Em relação ao ângulo B. Em relação ao ângulo B, o seno de B seria cateto oposto
por hipotenusa, o cosseno de B, cateto adjacente por hipotenusa, e a tangente de B, cateto oposto por cateto adjacente. Né? Era uma questão dada, mas que muita gente simplesmente não resolveu, não sei por quê. Determine o seno do ângulo A. Então, seno é cateto oposto por hipotenusa. Nós não temos a hipotenusa aqui. Como que eu posso encontrar? Utilizando Pitágoras. Então, fica hipotenusa ao quadrado é igual a 7 ao quadrado mais 4 ao quadrado. H ao quadrado é 7 ao quadrado, 49. 4 ao quadrado, 16. H ao quadrado é igual a 49 mais 16, 65. 49 mais 1, 50. Aí aqui fica 15, 65. Então, H é igual. Vou ver o que eu fiz aqui. Deixei indicado raiz de 65. Bom, então, o que seria o seno do ângulo A? O seno é cateto oposto ao ângulo 7 por hipotenusa raiz de 65. Vamos racionalizar para não deixar raiz quadrada aqui no denominador. Multiplicamos por raiz de 65 e dividimos por raiz de 65. Então, fica seno de A igual a 7 raiz de 65 por 65. 6. Escreva 114 graus em radianos. Essa daqui também era meio dada, né? Mas, então, a gente sabe que π está para 180, π radianos, está para 180 graus. Eu dei 114 graus, quero saber quanto vale em radianos. Nós multiplicamos em cruz, fica 180. X igual π vezes 114 graus. A gente vai cortar grau com grau, então por isso que eu nem coloquei. Fica x igual 114 π por 180. Aí nós podemos simplificar. A gente pode simplificar por 2. 114 por 2, 57. 57 π. 180 por 2, 90. A gente ainda pode simplificar por 3. 57 por 3, 19. 90 por 3, 30. Então, 114 graus em radianos é 19 π por 30. Letra B. Escreva 9 π por 5 radianos em graus. Então, mesma coisa. Π radianos está para 180 graus. 9 π por 5 radianos está para x. Então, a gente multiplica em cruz. Fica xπ igual a 180 graus vezes 9 π por 5. Podemos simplificar π com π. X é igual a 180 graus vezes 9 por 5. 180 por 5 dá 36. Então, 36 graus vezes 9. 36 vezes 9, 324. Então, 9 π por 5 radianos é o mesmo que 324 graus. Calcule o comprimento de um arco AB definido em uma circunferência de raio 3 centímetros por um ângulo central AOB de medida 108 graus. Então, aqui,
Ou vocês poderiam fazer, né? Usando os conceitos que vocês conhecem, que eu achei bem bacana, muita gente resolveu dessa forma. Ou nós podemos usar a fórmula, né? Alfa igual a L por R. Para usar alfa igual a L por R, a medida de alfa deve estar em radianos. 108 está em graus. Então, aí o que eu faria? Primeiro eu transformaria, então π está para 180 graus, assim como x, que é radianos, né? Está para 108 graus. Multiplicamos em cruz, ficamos com 180x igual 108π. X é igual a 108π por 180. Nós podemos simplificar por 2, 108 por 2, 54, π, 180 por 2, 90. Podemos simplificar por 2 novamente, 54 por 2, 27, 90 por 2, 45. A gente ainda consegue simplificar por 3, 27 por 3, 9, 45 por 3, 15. Então, 108 graus é 9π por 15 radianos. Agora, nós podemos substituir aqui na nossa fórmula. Então, fica 9π por 15 igual a L, que é o comprimento, por R, o raio é 3. Então, por 3. Multiplicamos em cruz, ficamos com 9π vezes 3 igual a L vezes 15. Então, L é igual a 9 vezes 3 vezes π por 15. Podemos simplificar aqui, 15 e 3. Ficamos com L igual a 9π por 5, porque 15, 3 dividido por 3, 1. 15 dividido por 3, 5. E aí, muita gente pode parar aqui. Muita gente substituiu π por 3,14. Ficou 3,14 vezes 9 dividido por 5, que deu 5,652, tá bom? Como o raio estava em centímetros, então essa medida é em centímetros. Se o cosseno de um ângulo é 2/3, então qual é o seno desse mesmo ângulo? Olha, envolve seno e cosseno. Nós temos a relação fundamental. Seno de um ângulo ao quadrado mais cosseno de um ângulo ao quadrado é igual a 1. Então, nós temos o cosseno, ficamos com seno do ângulo ao quadrado mais 2/3, né? Que é o cosseno dado ao quadrado igual a 1. Então, seno do ângulo ao quadrado mais 2 ao quadrado, 4, 3 ao quadrado, 9, igual a 1. Seno do ângulo ao quadrado é igual. 1 é o mesmo que 9 por 9, então 9 por 9 menos 4 por 9. Então, nós ficamos com seno do ângulo ao quadrado igual 9 menos 4, 5. Então, 5 nonos. Seno. Sem quadrado. Seno do ângulo é igual a raiz de 5
por raiz quadrada de 9, 3. E essa seria a resposta. Então, o seno é raiz de 5 por 3. Observe a figura e utilizando lei dos senos, então aqui eu dei até uma dica, né? Nem precisava, mas eu dei a dica que é utilizando a lei dos senos, calcule x. Então, o que eu vou fazer? Eu olho o ângulo, para usar a lei dos senos. Eu olho o ângulo e o lado oposto. O ângulo, tá vendo? Olha, eu tenho esse ângulo, mas a medida que eu quero é x, que é oposta a esse ângulo. Então, como que eu encontro esse ângulo? Eu sei que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. Então, eu faço 180 graus menos 75 graus, menos 60 graus, que vai me dar 45 graus. Então, esse ângulo aqui é um ângulo de 45 graus. Aí sim, eu faço a medida do lado pelo seno do ângulo. Qual ângulo? Olha, é lado e ângulo. Opostos, tá vendo? O lado que é oposto ao ângulo. Igual a 100 por seno de 60. 60 graus. X por quanto que vale seno de 45? É raiz de 2 por 2. Quanto que vale seno de 60? Seno de 60 é raiz de 3 por 2. Então, agora a gente pode pensar que essa fração está dividindo e passar multiplicando, ou multiplicar em cruz, né? Então, fica x vezes raiz de 3 por 2 igual 100 vezes raiz de 2 por 2. Simplificamos 2 com 2. Fica x igual a 100 raiz de 2 por raiz de 3. Racionalizando, multiplicamos numerador e denominador por raiz de 3. Ficamos com 100. A gente pode multiplicar aqui, usando propriedade de radiciação, por 3. Então, como está em metros, aqui também em metros. 100 raiz de 6 por 3 metros. E a última questão, determine o valor x na figura abaixo. Aqui eu não dei nenhuma dica, mas não é um triângulo retângulo, então não posso aplicar Pitágoras, como muitos fizeram. Mas eu tenho um ângulo entre os dois lados. Então, eu posso usar lei dos cossenos. Então, fica assim. X ao quadrado igual. Olha, esse que está oposto ao ângulo, eu faço ao quadrado. Então, x ao quadrado igual. Aí parece o teorema de Pitágoras, ó, 9 ao quadrado mais 15 ao quadrado. Só que agora tem uma parte a mais, menos 2 vezes 9 vezes 15 vezes o cosseno do ângulo entre esses dois lados. Então, cosseno de 60 graus. Ficamos com x ao quadrado igual 9 ao quadrado. Vai dar 81 mais 225 menos 2 vezes 9 vezes 15, 270. Cosseno de 60 graus é meio. Então, ficamos com x ao quadrado igual 81 mais 225 menos, aí fazemos 270 dividido por 2, 135. 81 mais 225 menos 135, 171. Então, x é igual a raiz quadrada de 171 em metros.
Nós podemos também fazer 171, né? Fatorar. 171 dividido por 3 dá 57. 57 dividido por 3, 19. Por 19, 1. Então, a gente pode fazer x igual a raiz de 3 ao quadrado vezes 19. X igual a 3 raiz de 19 metros. E a resolução está finalizada. Espero que eu tenha ajudado vocês. Até mais. Tchau, tchau.